Bom dia, papos e jaconeiros. Estamos iniciando aqui pela TV Papo Vai Bitcoin, o Papo Online deste sábado, 27 de junho de 2020. Um trabalho elaborado especialmente para a torcida juventudista. Então, se liga nesse papo, pois nós vamos seguir voltando no tempo. Sábado passado, entrevistamos aqui no Papo Online o ex-presidente Milton Scola sobre a conquista da Copa do Brasil de 99, e hoje o nosso convidado é um campeão, é um ídolo da papada, Emerson de Souza Ferretti, o goleiro Emerson. Bom dia, Emerson, prazer tê-lo conosco. Bom dia a todos aí de Caxias do Sul, em especial a torcida do Juventude. Prazer estar participando do programa e relembrando, falando um pouquinho daquela conquista que é a maior conquista do clube, né? É verdade, não resta a menor dúvida. Bom, 27 de junho de 1999, mais ou menos nesse horário, 11 e pouco da manhã e tal, perto do meio-dia, você concentrado, já pensando no segundo jogo decisivo contra o Botafogo. Primeiro jogo, 2-1 aqui, a vitória do Juventude, aqui no Jacone, empate em 0-0 no Maracanã. O que tu imaginava que o Juventude, muito próximo de entrar para a história do futebol nacional, conquistando uma Copa do Brasil, Emerson? Nessa hora passava muita coisa pela cabeça, né? Porque se aproximava do horário do jogo e do momento de decidir um título nacional, e principalmente por tudo que nós iríamos encontrar no Maracanã, né? A expectativa criada em cima do jogo, principalmente pelo torcedor botafoguense, né? De um título nacional do clube, e que eles precisariam apenas de um gol, né? Para ser campeão. E eram tidos como favoritos, né? Aliás, todos os nossos adversários sempre se consideraram favoritos quando enfrentavam o Juventude, e a gente foi sempre derrubando 1-1, sempre sendo a zebra. E na final não era diferente, então a gente sabia que ia encontrar um Maracanã superlotado, eu não imaginava o quanto, né? E logicamente que para nós jogadores, pelo menos para mim, né? Foram dias de muita apreensão, lógico, muita concentração no jogo. Eu estava preparado, não só tecnicamente, fisicamente, mas focado no jogo, mas um frio na barriga muito grande por conta de ser um jogo decisivo e também, como eu falei anteriormente, das condições que nós iríamos enfrentar, né? Uma final dentro do Maracanã, superlotado. Isso seria de uma certa forma, um jogo diferente, né, de qualquer outro, por todas essas circunstâncias. Certo. O preparador de goleiros o preparador dos goleiros do Juventude na época era o Ilo Roxo, né? Exato, era o Ilo Roxo. Teve papel fundamental também na preparação de vocês, né? Eu costumo falar, né, que eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu sempre fui um goleiro, um atleta que gostou de trabalhar. Na verdade, eu cresci com essa mentalidade, né, que precisava realmente treinar muito para poder ter resultado dentro de campo, né? E quando eu cheguei no Juventude, eu encontrei um treinador de goleiro que pensava isso multiplicado por 10 vezes, né? Então foi um ano que talvez tenha sido o ano que eu mais treinei na minha vida, junto com o Ilo, e eu sou muito grato, né, a ele por todo o trabalho feito no início, e muitas vezes eu achava exagerado, mas o resultado apareceu, né, até porque houve dedicação de nós goleiros, né, e o resultado apareceu, né. Então foi um ano de uma performance muito boa minha, principalmente na Copa do Brasil, em jogos muito difíceis, em que o Juventude foi muito exigido, o goleiro do Juventude foi muito exigido, e eu pude dar um retorno satisfatório, né? Então, eu não fiz isso sozinho, eu estava muito bem preparado pelo trabalho que o Ilo fazia conosco, né? Era um trabalho que a gente treinava, por exemplo, quando tinha jogo quarta-feiras à noite, a gente treinava quarta pela manhã. Na minha carreira eu nunca tinha feito, né, treinado no dia do jogo, né? Era sempre um dia de descanso para justamente chegar no jogo bem descansado.
Nós treinávamos os goleiros nas vésperas do jogo, quando todo mundo só treinava à tarde, os goleiros treinavam pela manhã e treinavam pela tarde com o grupo. Então, a adaptação foi bastante difícil, porque o ritmo de trabalho era intenso, mas como eu falei, no final, né, o resultado apareceu, e muito grato, porque era necessário estar bem preparado, porque nós fomos muito exigidos durante principalmente a Copa do Brasil, né? Os adversários que nós enfrentamos foram muito fortes. O Juventude sempre, na maioria dos jogos, a tônica dos jogos era as equipes adversárias sempre no campo do Juventude, pressionando mais o time, né? E com isso, o sistema defensivo do Juventude sempre era muito exigido, consequentemente o goleiro também, né? Claro. Bom, essa preparação, o comprometimento, a qualidade do grupo de jogadores, tu entende que foram fundamentais para chegar ao título? É outra coisa que eu costumo destacar, né? Talvez um dos fatores principais, se não o principal da nossa conquista, foi justamente a amizade que tinha dentro do grupo. Eu entrei no Grêmio com 8 anos de idade, parei de jogar aos 35 anos aqui no Vitória da Bahia, né? Então foram quase 30 anos participando de grupos, de elencos formados, né? De atletas no futebol, e poucas vezes eu tive um grupo tão bom, de um ambiente tão sadio, de uma amizade tão grande, como foi aquele primeiro semestre do Juventude daquele ano de 99. E essa amizade, né, e a gente tinha a liderança ali do Flávio, nosso volante, que era o nosso capitão, né, que era um líder super positivo, isso influenciava demais, né, você ter um líder positivo. Essa amizade acabava se indo para dentro de campo, né, se refletia. O nosso time não era o melhor time da competição, enfrentamos adversários mais qualificados que a gente, né, com nomes de atletas de seleção brasileira, enfim, e nós conseguimos superá-los, né, e um dos motivos, além de estar muito bem preparado, né, fisicamente, tecnicamente, focados, mas um dos motivos era porque nós tínhamos amizade dentro de campo, amizade fora de campo, a gente levava isso para dentro de campo, né, e isso ajuda. Eu acredito muito nessa energia de ambiente bom, né, isso é tão importante, e eu vou até traçar um paralelo. Antes do Juventude, eu tinha jogado no Flamengo em 95, no ano do centenário, quando fizeram o Ataque dos Sonhos, quando fizeram uma seleção brasileira. Era um time tecnicamente de qualidade indiscutível, mas não tinha amizade fora de campo, o ambiente não era bom, e os resultados dentro de campo foram negativos, foram muito ruins. Então, isso é uma prova de que o ambiente influencia bastante, o ambiente de trabalho influencia bastante. Uhum. Deixa eu pegar esse gancho, então. A estrutura também que o Juventude proporcionou, colocou à disposição de vocês profissionais, me parece que também foi assim um fator importante, né? Porque naquela época o Juventude tinha parceria, né, com a Parmalat, tinha projeção com a Parmalat, e me parece que vocês também tinham boas condições de trabalho para desenvolver, tinham essa tranquilidade fora de campo para desenvolver o trabalho dentro de campo, Emerson. O que, antes de eu chegar no Juventude, o que a gente sabia, né, porque ouvia falar do Juventude, que já estava na primeira divisão já há alguns anos, tinha sido campeão gaúcho em 98, e sabia da parceria da Parmalat, que era um clube que era correto, né, era um clube que não pagava muito na questão financeira, mas pagava certinho, um time correto. Isso é muito importante no futebol, principalmente no futebol antigo, né? Porque era muito comum atrasos de salários, tudo isso, né? Então, você ir para um clube que tem já essa fama, não, o pessoal é correto, o pessoal paga direitinho, já é muito bom. Isso o Juventude tinha. A estrutura de trabalho, a infraestrutura, a estrutura física, o Juventude ainda naquela época pecava porque não tinha um centro de treinamento. Então a gente treinava na maioria das vezes dentro do Alfredo Jaconi. Por um lado era bom porque era o nosso campo de jogo, mas por um outro lado poderia até estragar o gramado, né? Portanto, o treino
no jogo, e a gente não tinha esse suporte de um centro de treinamento, né? Então, por vezes, a gente tinha que estar saindo para jogar, treinar em campos, em vários lugares diferentes, às vezes os campos não tão bons, às vezes com as dimensões não oficiais. Isso era uma questão que ainda precisava ser melhorada no Juventude, e logo em seguida, né, do ano de 99, o Juventude acabou montando o seu centro de treinamento. Eu não me lembro exatamente o ano, eu cheguei até a treinar um dia, quando fui jogar em Caxias eu não me lembro, acho que contra o próprio Juventude, a gente acabou treinando no CT do Juventude, né? Mas era uma das coisas que faltava, era o centro de treinamento, mas tinha o estádio próprio que supria essa necessidade, né? Mas, como eu falei, principalmente era o fato de ser um clube que era organizado, pagava direitinho, tinha uma parceria forte com a Parmalat, né? Então, não era nada demais, mas era muito para um clube do interior, né? E isso contava muito, né? Claro. Nós estamos com o Papo Online, aqui pela TV Papo by Bitcom, nesse sábado, 27 de junho de 2020. Há 21 anos atrás, o Juventude estava se sagrando campeão no Maracanã, campeão da Copa do Brasil. Nós estamos conversando com o goleiro Emerson, campeão, participou daquela conquista histórica e ídolo da Papada. Alô, Papada, alô, Jaconeiros. Não esqueça de curtir e compartilhar o Papo Online nas redes sociais. No Facebook, no Instagram, no Twitter da Bitcom TV. Emerson, a sua história no Juventude, desde o começo, desde a vinda até o sucesso. Eu, na época, em 99, naquela época ainda tinha o passe, a lei do passe. Eu era atleta do Grêmio, né? E eu estava sendo emprestado para alguns clubes, né? Fui para o Flamengo, fui para a América de Natal, emprestado, e fui para o Juventude emprestado pelo Grêmio em 99, fruto aí de um interesse no Brasileiro de 98. Eu estava jogando no Bragantino, e no jogo Bragantino e Juventude, em Bragança, foi 0-0, eu fui muito bem. Isso despertou o interesse do Juventude pela minha contratação no ano seguinte. E eu cheguei, né, no Juventude com um contrato de 1 ano, né? Nós tínhamos na época a Copa Sul para disputar, o Campeonato Gaúcho. O Juventude era o atual campeão gaúcho, tinha a Copa do Brasil, né? Eu lembro que na primeira semana, e isso talvez muita gente não sabe, só o pessoal da época que acompanhou, né? Eu quebrei o nariz treinando, né, pelo Juventude, e eu não quis parar de jogar, né, porque logo em seguida ia iniciar os jogos, e se eu fizesse a cirurgia para corrigir a fratura, eu provavelmente perderia os primeiros jogos. E goleiro, se você não joga, pode entrar outro, ir bem, e você tem que esperar a sua vez, né? Então eu preferi iniciar os jogos com o nariz quebrado mesmo, e consertar isso só no meio do ano, quando tinha um espaço entre o Campeonato Gaúcho e o Campeonato Brasileiro, né? Então eu joguei aquele primeiro semestre todo, aquela Copa do Brasil toda, com o nariz quebrado. Eu praticamente não respirava, né? Eu tinha muita dificuldade de respirar nos treinos, nos jogos, por conta da fratura, né? Mas foi uma opção que eu tive para poder jogar, para poder dar sequência na minha carreira, para poder ajudar o Juventude, e as coisas foram dando certo, né? Independente dessa lesão, né, não interferiu nas minhas atuações, né? Pelo contrário, eu tive atuações muito destacadas, né, nos jogos. Vários jogos que eu fiz pelo Juventude estão entre os melhores jogos da minha carreira, né? Então isso não afetou, mas foi uma superação que eu tive que ter durante esse processo, esse primeiro semestre, para poder jogar, né? E logicamente que o início não foi bom, a gente não acabou não indo para as finais da Copa Sul. Campeonato Baiano, Gaúcho, a gente parou na semifinal, né? Perdeu para o Internacional, mas a gente conseguiu compensar com uma competição nacional, que foi a Copa do Brasil, que logicamente que quando a gente entra numa competição, a gente sempre pensa em ser campeão, mas
todo mundo sabia que seria muito difícil, né, ser campeão da Copa do Brasil. E a gente só começou a acreditar mesmo quando começou a derrubar os gigantes que entraram na nossa frente, né? Exemplo do Fluminense, né, que a gente ganhou de 6-0, aí em Caxias, depois veio o Corinthians, que era o atual campeão, e tinha um time muito forte, a gente passou com 2 vitórias, depois pegamos o Bahia, aqui em Salvador foi um jogo maravilhoso, que até hoje a torcida do Bahia fala, né, até porque eu fui muito bem no jogo, ainda peguei pênalti na decisão dos pênaltis. Esse jogo fez com que o Bahia se interessasse em me contratar no final do ano, daquele ano, né, e até hoje o torcedor tricolor aqui fala desse jogo, né, e fala da minha atuação. Então a gente, no Juventude, acabou aos poucos ganhando uma confiança tão grande e acreditando ser possível chegar na Copa do Brasil, que a gente acabou chegando mesmo, né? Então, conquistamos o maior título da história do Juventude, que é uma vitória centenária já, e talvez fique ainda mais 100 anos e não conquiste um título dessa grandeza pela dificuldade de conquistar isso. Não é toda hora, não é todo clube, tem clubes grandes que ainda não conquistaram uma Copa do Brasil, né? E a gente conseguiu essa façanha. Então, o Juventude, para mim, foi muito importante, no momento também que eu precisava. Eu era, como eu falei anteriormente, eu era atleta do Grêmio, eu era titular do Grêmio no início dos anos 90, tive 2 fraturas na minha perna direita, né, perdi 2 anos na minha carreira, com isso eu perdi o espaço dentro do Grêmio, que foi aí que o Derlei começou a jogar, né, e aí eu tive que sair para procurar meu espaço. E o fato de ter voltado para o Juventude naquele ano e ter conquistado o título da Copa do Brasil e ter feito aquelas atuações, né, tão destacadas, né, fez com que o Rio Grande do Sul, de uma certa forma, voltasse a ver o Emerson, goleiro, novamente, que tinha surgido lá no início da década, pelo Grêmio, e já estava se destacando até ter as 2 lesões, né. Então, eu tenho um carinho muito grande, porque foi uma passagem muito importante na minha carreira, né, foi a passagem por Caxias do Sul nesse ano de 99, né. A sua carreira foi marcada pela superação e pela força do recomeço, né? Essa que é a grande verdade. Dos 2 jogos finais contra o Botafogo, qual foi o mais, assim, mais difícil? Ou não teve o mais difícil? O mais difícil, sem dúvida nenhuma, foi no Maracanã, né? Foi importantíssimo a gente ter ido com vantagem, né? Mas o Maracanã, porque primeiro que a gente sabia que nós íamos enfrentar uma equipe que estaria toda ofensiva, né? Nós jogaríamos fechados, tentando um contra-ataque para fazer um gol, que se fizesse um gol seria bem complicado para o Botafogo, mas a gente sabia que o Botafogo vinha para cima, porque precisava apenas de um gol. E principalmente pelo lado emocional, né? Por mais que você esteja preparado, e naquela época, até hoje ainda, muitos clubes falham nessa preparação psicológica dos atletas, né? E o Juventude, na época, a gente não tinha, né, uma preparação emocional para o que a gente ia encontrar dentro de campo, mesmo numa final desse tipo. A gente não teve uma preparação emocional. E a gente encontrou um Maracanã, né, com mais de 100 mil pessoas. Talvez para todo mundo ali. Eu já tinha encontrado o Maracanã dessa forma quando eu estava no Flamengo, só que eu fui o goleiro reserva, eu não joguei. Eu estava no Flamengo por 2 vezes, eu vi o Maracanã com 100 mil pessoas, mas eu não joguei, eu estava no banco do Flamengo, né? E também na seleção sub-20, na final do Mundial, em 91, contra Portugal, também teve 130 mil pessoas no Estádio da Luz, na Brasil e Portugal a final, mas eu era o goleiro reserva também, eu não joguei. Né? Naquele dia eu jogaria, né? E eu acho que o Juventude fez uma estratégia muito correta da gente chegar com 2 horas de antecedência antes do jogo, porque a gente pôde, logo que chegou no Maracanã, subir para o gramado para ver as condições do gramado e para sentir, né, o ambiente, né? E o Maracanã já estava tomado de gente, e isso foi muito impactante,
muito impactante, porque eu disse, daqui a 2 horas a gente está aqui dentro, com esse mundo de gente, decidindo uma competição nacional. Eu lembro que eu precisei voltar para o vestiário, fazer um trabalho sozinho no meu canto, fazer um trabalho para me acalmar, para controlar a emoção, controlar, para poder iniciar o aquecimento e poder jogar, né? Então, isso contou muito naquele jogo, né? O lado emocional. Então, fora a dificuldade de encontrar um time qualificado pela frente, que era o Botafogo, o lado emocional nosso, a gente teve, e eu acredito que todos nós tivemos que trabalhar, cada um do seu jeito, né? E por isso foi um jogo muito difícil, né? Foi um jogo muito difícil e um jogo que a gente não podia errar. Um erro era um gol e um gol era a perda do título, né? E num ambiente todo desfavorável, né? É isso que eu quero dizer. O ambiente era todo desfavorável para o Juventude, né? E a gente conseguiu passar por cima de tudo isso, né? Foi um grande momento de superação de todo mundo, dos atletas e do Juventude como um clube, né? Tá certo. Para finalizar, vamos fazer um joguinho rápido aqui contigo. O que significou o Juventude na tua carreira? Bom, eu até já falei um pouquinho, né? Mas foi um resgate, né? Para mim, aí no Rio Grande do Sul, principalmente, né? Porque eu tinha saído do Grêmio e tinha ficado uma coisa, parece que mal resolvida, né? E aí a ida para o Juventude, para mim, foi um resgate, né? Foi como se eu mostrasse, até eu acabei aquele ano, inclusive, com a torcida do Grêmio, pedindo muito que eu voltasse ao gol do Grêmio, né? Então, para mim, isso foi um resgate. Outra coisa foi a conquista do maior título da minha carreira, né? Por mais que eu já tivesse tido o título da Copa do Brasil com o Grêmio em 94, com o próprio Grêmio em 89 e outros títulos, Gaúcho, Carioca, né? Aquele título foi o maior da minha vida, da forma como foi e principalmente com a participação minha, né? Como foi também, né? Então, o Juventude pode ter sido aí o ápice, né, com aquele título, o ápice, e principalmente a confirmação, né, do resgate do Emerson goleiro para o Brasil, né? É isso. Defesa mais importante que tu lembra, assim, considerando aqueles 2 jogos finais? A defesa mais importante foi uma no finalzinho do jogo, lá no Maracanã, um chute do Rodrigo, meio campo do Botafogo, quase dentro da pequena área, já no final do jogo, e a bola passou por mim e a minha mão direita estava atrás, assim, e ela pegou na mão direita, e é uma defesa que quando passam os melhores momentos sempre aparece. Foi muito próximo de mim, com muita confusão, e perto do final do jogo. Não daria tempo, talvez, de uma recuperação nossa dentro do jogo. Então, ali evitou o gol que seria do título do Botafogo, né? Como é ser reconhecido, ser ídolo da torcida juventudista? É uma satisfação, uma alegria saber que eu faço parte da história do clube, né? Uma história centenária, e faço parte da conquista do maior título dessa história centenária, né? Então, daqui a 20, 30 anos, sempre quando falarem do título, do Juventude, daquela conquista, eu vou estar lá na foto, eu vou estar presente, o que eu fiz ficou marcado, né? Então, isso, para qualquer atleta, é uma alegria muito grande e sempre é o objetivo. Eu acho que nós chegamos no ápice ali, né? E eu fico muito feliz de ter participado. Tá certo. Emerson, muito obrigado pela tua atenção conosco aqui da TV Papo by Bitcom. Sucesso, boa sorte na sequência Tu estás trabalhando com futebol ainda, né? Eu sou comentarista esportivo aqui numa rádio em Salvador, né? E outras atividades sempre relacionadas ao esporte, né? Uhum. Tá certo, então. Muito obrigado pela tua atenção. Certo, eu que agradeço poder participar. Queria mandar um abraço a toda a torcida do Juventude, né? Dizer que hoje é um dia especial, com 21 anos desse título especial,
né, para comemorar mesmo, para conquistar a conquista, e acompanhando sempre o Juventude, mesmo de longe, mas acompanhando e torcendo por vocês. Grande abraço. Emerson, o goleiro Emerson, campeão ídolo da torcida do Juventude, conosco aqui no Papo Online deste sábado. Emerson de Souza Ferretti. Em 27 de junho de 99, o Juventude, então, entrou para a história da Galeria dos Campeões da Copa do Brasil. Já há pouco trouxemos aí o depoimento do goleiro Emerson, das coisas de dentro de campo e como foi fora. Vamos ver como é que vai ser, como é que foi isso, né? Então, eu digo como foi fora no antigo Maracanã, porque ainda era o antigo Maracanã com mais de 100 mil torcedores. Quer dizer, no templo sagrado do futebol mundial, o Maracanã recebeu mais de 100 mil torcedores e acabou sendo o último jogo, repito, que o antigo Maracanã teve essa marca. Mais de 100 mil torcedores, sendo que 2 mil torcedores eram do Juventude. O Ivan Sgaraboto traz o depoimento de um dos torcedores representantes da Papada aqui no Papo Online desse sábado para falar a respeito de tudo aquilo que ele acompanhou naquele dia. Ivan Sgaraboto. Bitcom TV. Passa no seu smartphone. O Juventude, no mês de junho, celebra duas datas importantes. No dia 29 de junho de 1913, era fundado o Esporte Clube Juventude. E no dia 27 de junho de 1999, o Juventude conquistava a Copa do Brasil. E para falar dessas datas tão importantes, vamos conversar com o torcedor de Juventude, o João Ricardo da Silva Melo, que esteve no Maracanã acompanhando o título da Copa do Brasil. João, como que iniciou sua paixão pelo Juventude? Eu comecei a torcer para o Juventude quando eu praticamente cheguei em Caxias. Eu cheguei em Caxias em 1974, né? E a gente começou a jogar caju na escola e eu comecei a jogar pelo time do Juventude, né? E fui assistir meu primeiro caju no Centenário, ao qual o Juventude ganhou de 3-1, gol do Plen, que foi o meu ídolo na época. E ali eu comecei a torcer para o Ju, né? Me associei lá nas piscinas e automaticamente eu tinha acesso ao estádio. Desde 74 praticamente eu sou sócio do Juventude e torço para esse time que tem me dado muitas alegrias. O Juventude já conquistou o Campeonato Brasileiro da Série B em 1994. Também foi campeão gaúcho invicto em 1998. E em 99 conquistou a Copa do Brasil no Maracanã. João, como foi acompanhar esse jogo na finalíssima lá no Maracanã? Um dos dias mais emocionantes da minha vida, sabe? Claro que a gente tem outras na vida, assim, fora o futebol, mas falando especificamente do futebol, foi o dia mais emocionante da história do Ju e automaticamente da minha história, né? Torcedor do Ju. Foi um dia assim marcante, eu lembro perfeitamente até hoje, a semana ali, depois do jogo aqui no Alfredo Jaconi, a nossa ida para o Rio de Janeiro, o nosso acesso ao Maracanã, aquela torcida do Botafogo que lotou lá, que eles também se emocionaram pela derrota, né? Então a gente também notava isso e a gente estava ali num cantinho, só protegido por uma cordinha com os brigadianos. Foi um dia bem emocionante. Mais de 100 mil pessoas estiveram no Maracanã para acompanhar o título do Juventude diante do Botafogo. Como foram os bastidores desse jogo? Nós fomos até Porto Alegre para ir de avião, né, até o Rio. A gente chegou lá no sábado ainda, né? Então a gente ficou num hotel ali em Copacabana e nessa noite, assim, de sábado para domingo, praticamente eu não consegui dormir. E aí, com meus amigos que nós estávamos ali no hotel, 5 da manhã nós acordamos e fomos ali para a Orla, em Copacabana, né?
E quando foi pelas 9, 10 horas, começou a chegar todos os ônibus do Juventude que invadiram a Copacabana. Então ali também já começou a emoção por ali, né? A gente vendo todos aqueles ônibus e já começamos a entrar no clima, né? E aí no dia do jogo que a gente foi pro estádio, foi meio que loucuragem, porque o ônibus deu praticamente a volta no Maracanã e a gente via aquele povo todo. Tivemos que fechar as cortinas do ônibus, porque começou a voar muita latinha de cerveja, muita pedra, a gente ficou meio apavorado, né? E outro detalhe também foi quando a gente entrou na catraca, os nossos ingressos eram falsos. E aí a gente se apavorou, a gente não sabia o que fazer, porque não permitiram que a gente entrasse pelas catracas, né? Aí a pessoa que nos acompanhou no voo, eu não sei o que ela fez lá, ela conseguiu para nós acessar pela lateral. E aí entrou todo mundo que tinha com o ingresso falso e a gente entrou pela lateral. O que você pode nos relatar da arquibancada nesse jogo decisivo? Bem, durante o jogo, normalmente aqui no estádio Alfredo Jaconi a gente fica sentado, a não ser a torcida organizada, né? Naquela época, né? Hoje o pessoal já gosta de assistir um pouco mais de pé. Eu fiquei o tempo todo de pé, praticamente na parte bem em cima das escadas, da escadaria. Eu fiquei praticamente sozinho, encostado numa grade, porque a gente ficou com medo daquela torcida do Botafogo, que elas ficaram muito perto de nós, né? Então o jogo foi muito tenso, né? Imagina 90 minutos ali, o Botafogo naquela pressão, e eu fiquei torcendo de pé, né? Quando terminou o jogo, eu estava praticamente endurecido, assim, eu não conseguia quase que me mexer, porque foi muito tenso, né? Principalmente quando o árbitro reserva levantou a placa de 3 minutos, foi os 3 minutos mais longos do jogo, né? Mais longo que os 90 minutos praticamente. Então quando terminou o jogo ali, que o árbitro levantou o braço, a gente se abraçou, a gente praticamente quase caiu na arquibancada, foi aquela alegria. Já veio os ambulantes lá do Rio vender faixa para nós, eu tenho inclusive a faixa de campeão. A gente tirou muitas fotos, choramos muito, normal, né? E foi aquela emoção. E a gente ficou comemorando ali, vendo a tristeza, inclusive, dos botafoguenses, que também é uma coisa triste, né? Infelizmente, alguém tem que ganhar ou tem que perder, né? No primeiro jogo, o Juventude venceu no Alfredo Jaconi pelo placar de 2-1. No jogo da volta no Maracanã, foi 0-0. E para ti, qual foi o momento mais importante nesse jogo no Maracanã? Que foi um ataque do Botafogo, que eu não me lembro o nome do jogador do Botafogo, era um camisa 10, canhotinho, inclusive depois ele jogou aqui no Juventude. Ele entrou pelo lado esquerdo, acho que fez uma tabela, alguma coisa assim, e ele chutou e a bola bateu na rede pelo lado de fora. E do ângulo que nós estávamos, a nossa torcida deu a impressão que a bola tinha entrado, inclusive até a torcida do Botafogo de um lado vibrou. Aquele momento ali foi um momento assim de tristeza e de alegria ao mesmo tempo, entendeu? Porque foi um lance muito rápido e se o Botafogo fizesse um gol naquele momento, praticamente eles iriam ganhar o jogo, né? Então foi um momento bem marcante que eu lembro perfeitamente. E um outro lance também foi uma entrada de um meia, praticamente dentro da grande área, né? Ele entrou, chutou, tinha muita gente na frente, muitos jogadores ali, e o Emerson defendeu com o pé. Foi um lance assim, porque o Emerson era um baita goleiro, né? Então foi uma defesa muito importante também naquele momento do jogo. Como foi a comemoração e esse retorno para Caxias do Sul? Então a gente comemorou ali um pouco, já tivemos que ir direto para o aeroporto, né? Ficamos ali tipo uma meia hora só, já entramos no ônibus, inclusive foi outra aventura na volta do Maracanã até o aeroporto, porque nós tivemos que passar pela linha vermelha
E o motorista, como já estava perto de fazer o check-in lá no aeroporto, o motorista teve que ir numa velocidade muito grande, então a gente meio que se apavorou ali, ele foi muito rápido e a gente comemorando dentro do ônibus, né? E sabendo que lá no Maracanã ainda tinha o pessoal comemorando. Mas foi bem legal, porque depois no avião a gente pôde comemorar bastante também. A gente chegou aqui praticamente antes da delegação, né? A gente pôde vir aqui no estádio para comemorar. Então foi isso, né? A gente não teve muito tempo de ficar lá depois do jogo comemorando, mas comemoramos aqui no estádio Alfredo Jaconi. O dia 27 de junho de 1999 é marcante. E quais outras histórias você pode relatar para o torcedor Papo? Bem, eu acho que a história que marca muito para mim também foi a chegada lá, né? Quando nós chegamos de ônibus, que a gente veio do hotel para acessar o Maracanã. A gente todo naquela alegria, tudo, né? Com os vidros fechados, tudo. Quando nós descemos do ônibus, nós tivemos que passar praticamente num corredor polonês de torcedores do Botafogo. Era assim, tipo uns 20, 30 mil torcedores. E nós tivemos que passar num corredor polonês e sabe que eles sempre com aquelas piadinhas de gaúcho e tal, dando tapinha na cabeça da gente. E ali foi meio que apavorante aquela situação, né? Porque a gente tinha mulheres no nosso grupo, né? Tinha inclusive a minha irmã, estava junto. O Juventude comemora mais um ano de fundação no dia 29 de junho. E o que o clube significa para você? O Juventude, assim, na realidade, eu acho que para todo torcedor que torce, que nem eu, né? Ele praticamente é a vida da gente, né? É a religião, é a família, os amigos. E a gente está sentindo isso agora com essa pandemia, que a gente sente tanta falta, a gente vê como o futebol e como o clube, especificamente que o Juventude, é importante para nós, né? Aqui eu tenho muitas amizades que eu criei aqui no Alambrado, aqui nas arquibancadas, né? Então a gente praticamente tornou uma família, né? A gente tem o grupo dos 13, que foi criado aqui, a gente participa, a minha filha me acompanha hoje, eu vejo assim os jovens também vindo, então eu considero a minha segunda família aqui, o Esporte Clube Juventude. E eu estou sentindo muita falta, inclusive, né? Porque eu acho que como todo mundo, né? Tá louco de vontade que volte. E o Juventude é um amor que todo torcedor que sabe, qualquer outro time, que é um amor que não tem muita explicação, né? Conversamos com um torcedor fanático do Juventude, o João Ricardo da Silva Melo. Ele que acompanhou a Juventude na final da Copa do Brasil de 1999 no Maracanã, com mais de 100 mil torcedores. Junho, que é uma data muito importante para o torcedor Papo, afinal é o ano de fundação 1913 e também o ano da conquista da Copa do Brasil de 1999. Bitcom TV, passa no seu smartphone. Aí está o repórter Ivan Esgaraboto trazendo o depoimento do representante da torcida do Juventude, um dos representantes daqueles quase 2 mil torcedores que estiveram lá no Maracanã no dia 27 de junho de 99 na conquista da Copa do Brasil. Aqui a festa foi muito grande, envolvendo toda a torcida juventudista. Papos e Jaconeiros, vocês são os nossos convidados a curtir e compartilhar o Papo Online em nossas redes sociais. E fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br, e nas mídias sociais do Esporte Clube Juventude. Estamos chegando ao final do Papo Online deste sábado. Gravações e edição do Telo Gianni, o cinegrafista Leandro Moré, reportagens e produção do Ivan Esgaraboto, o gestor de conteúdo Cleberson Portela. Nós voltamos no próximo sábado, aqui, tá combinado? No próximo sábado, com mais uma edição do Papo Online. Muito obrigado, um abraço. Muitas coisas a gente
gente aprende ao longo da vida. Outras delas a gente esquece.